Vocês devem estar vendo minha tela agora, né? Estão vendo? Sim. Sim, sim. Então tá bom. Primeiro, deixa eu aproveitar aqui então, mostrar para vocês duas coisas, tá? Primeiro, a escola virtual, que eu acho que vocês devem ter recebido algum link, algum aviso sobre ela, tá? Mas é esse endereço do encecapacitação.ibge.gov.br, vocês vão ter acesso a esse ambiente aqui, tá? E nesse ambiente vocês vão poder visitar as turmas que vocês fazem parte, tá? Tem várias ferramentas, várias plataformas. Nessa época que a gente está vivendo aqui de pandemia, a gente tem várias experiências e está dando a liberdade para os professores variarem, tá? Mas não costumava ser assim. A gente só tinha uma plataforma, era tudo mais, assim, vamos dizer, não vou dizer organizado, né? Mas era mais padronizado. Nesse ambiente aqui, vocês vão conhecer essa parte que eu coloquei, que é de seminário de estatística, tá? E aqui eu coloquei por enquanto só o link para as aulas gravadas. Então, quando você clicar aqui, vai abrir o meu canal lá do YouTube, para vocês verem as notas. Qualquer coisa que eu projetar na aula, arquivo que eu passar, eu vou colocar aqui nessa parte de slides aqui, então vai aparecer, por enquanto não tem nada, mas logo logo vai ter. E se eu fizer qualquer atividade avaliativa, tá? Eu vou usar também aqui uma aba aqui, onde vai aparecer aqui. Se eu quiser fazer um questionário, se eu quiser fazer alguma pergunta, uma tarefa para vocês me entregarem, eu vou colocar aqui, tá? Então, se você clicar aqui no link para as aulas gravadas, né? Vai abrir o meu canal aqui do YouTube, ok? E aí aqui você tem as playlists e aí tem várias disciplinas que eu já lecionei aqui, tá? Então tem outros cursos que eu já lecionei, alguns estão ocultos, e tem aqui seminário de estatística, tá? Essa daqui de seminário de estatística já tem um vídeo aqui dentro. Esse vídeo que está aqui dentro não é da turma de vocês, é de uma turma que eu lecionei ano passado, tá? Exatamente a turma que entrou em 2021, primeiro semestre de 2020, quando começou a pandemia, tá? E eu deixei aqui uma aula específica, tá? Que foi de um evento que nós fizemos no final do curso, com uma sessão pôster, onde cada grupo, tinha grupos na turma, apresentaram um trabalho. Eu vou deixar esse vídeo aqui, em algum momento ao longo do semestre, eu queria que vocês assistissem esse vídeo, porque a gente vai fazer algo muito semelhante a esse evento aqui, lá no finalzinho da disciplina, lá em agosto, quando estiver acabando as aulas, nossa última aula vai ser uma aula exatamente igualzinha a essa que está aqui. Tá? Então, vocês podem assistir de curiosidade para ver o tipo de coisa que vocês vão vir a produzir estando aqui na ENSE, pelo menos no primeiro semestre aqui comigo. Tá? Então, vocês podem fazer isso depois. Mas é basicamente isso. Esse é o canal e eu vou colocar as aulas aqui. Pode ser que às vezes eu atrase um pouquinho, dou a aula hoje, eu vou tentar sempre colocar o vídeo antes da próxima aula, tá? Então, até terça da semana que vem, eu espero estar com o vídeo colocado aqui para vocês, caso alguém tenha perdido, né, e poder olhar. Mas, de novo, como eu disse, essa conversa que eu estou tendo com vocês agora aqui, eu estou gravando, mas eu vou avaliar o quanto que eu vou colocar lá no YouTube. Talvez eu coloque só a parte que eu esteja projetando e falando de dos conteúdos mesmo e das avaliações, tá? Mas eu vou ver, eu vou pensar o que eu faço. Bom, então voltando para cá, deixa eu colocar agora sim. Vamos colocar a tela cheia. Aqui, pronto. Então, aqui tem meu e-mail do IBGE, tá? Eu vou aproveitar e vocês receberam meu e-mail do Gmail, certo? Então, assim, vocês podem se comunicar comigo tanto usando meu e-mail do IBGE quanto meu e-mail do Gmail, tá? Se você usar meu e-mail do Gmail, eu vou ver mais rápido. Então, uma coisa mais assim, uma emergência, alguma coisa, me escreve lá pro Gmail que eu vejo um pouquinho mais rápido, tá? Se você mandar para isso daqui no IBGE, pode ser que eu leve, você me manda de manhã e eu veja à noite, pode acontecer, tá? Mas o do Gmail não, vai ser uma coisa mais rápida. Querem falar comigo a qualquer momento, podem mandar um e-mail, alguma coisa, tá? A disciplina, então, seminário de estatística, ali está o código dela. E aqui tem o objetivo da disciplina, tá? Então, nosso objetivo aqui é falar um pouquinho sobre a história da estatística,
A Pedro perguntou aqui, né? Sempre vão ficar gravadas as aulas? Durante todo o semestre eu vou colocando as aulas lá no YouTube, tá? Quando terminar o semestre eu vou ocultar essas aulas, tá legal? Mas vai ficar no canal ali, tá bom? Então tá. Então assim, eu vou falar nessa disciplina um pouquinho de história da estatística. Eu vou falar um pouquinho sobre o que que o estatístico faz. Eu vou chamar pessoas aqui para falar com vocês. Então, pessoas que geralmente eu vou procurar, né, estatísticos que venham aqui falar com vocês. Então, eu vou chamar alguém que é da ENSE, eu vou chamar ex-aluno, tá? Vocês devem ter uma visita aqui de umas 5 pessoas, pelo menos. Eu vou usar umas 4, 5 aulas. Acho que 5, com certeza. 5 aulas nossas, pelo menos, vão ser de pessoas que vão vir aqui para falar da experiência delas, tanto na graduação quanto depois de formado, tá? Para vocês saberem como que é, né, estudar na ENSE, como é que é realmente a prática de sair daqui e encarar o mercado de trabalho e mostrar opções que vocês têm, tá? Então, vou chamar essas pessoas para vocês conhecerem, tá? Vou falar da profissão também. Então, eu vou comentar algumas coisas sobre a profissão, como é que tem sido, falar da parte legal da profissão, né? Porque tem a parte legal também. Vocês vão fazer algumas atividades práticas com como se fossem umas dinâmicas, tá? A gente vai fazer uma dinâmica aqui de amostragem, então vocês vão fazer um esquema de amostragem. A gente vai discutir um pouquinho sobre margem de erro em pesquisa. A gente vai ter alguns tópicos assim que a gente vai falar com bastante liberdade e, e vocês podem perguntar o que vocês quiserem, tá? Coisas polêmicas também. Mas o objetivo do curso aqui realmente é motivá-los a permanecer e mostrar as opções que vocês têm. Porque se vocês ficarem só ali vendo, né, matemática, né, vendo contas e vendo números e tudo mais, chega uma hora que você pensa, caraca, o que que eu estou fazendo aqui, né? O que que eu estou estudando? É tipo uma engenharia, né? Quem faz engenharia sabe bem como é que é. Você entra na graduação, os 2 primeiros anos você vai apanhando ali com cálculo, com física, com coisas de matemática e de física. Depois que você passa um ciclo básico, né, você começa a aprender realmente as coisas que são diretamente ligadas ao seu dia a dia profissional. Então você começa a aprender coisas que são mais específicas, né? Mas quase todas as engenharias têm um começo muito parecido, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui. Vocês precisam ter uma certa base e tem um encadeamento de coisas que são importantes para vocês conseguirem aprender o que vai vir lá na frente. Tá? Então, primeiro tem que aprender matemática. Tá? Depois que você aprendeu matemática, né, de verdade, eu digo de verdade que não que a do ensino médio não tenha sido, mas depois que você aprende algumas coisas que não fazem parte do ensino médio, e eu me refiro basicamente a cálculo, tá? Que é uma coisa conhecida, muita gente fala disso, né? Mas depois que você aprendeu cálculo, tá? Você vai poder aprender probabilidade. Depois que você aprender probabilidade, você vai poder aprender como que faz estatística, tá? E depois que você aprender como é que faz estatística, você aprende a fazer modelos, a modelar a realidade, fazer previsões, fazer margens de erro, coisas desse tipo. E eu vou sempre tentar mostrar para vocês essas coisas aqui, sem nenhum tipo de cobrança de prova, de contas, não vai ser nada assim, tá? Vai ser um pouco diferente a forma como a gente vai trabalhar aqui, tá bom? Então, vai ser basicamente isso. Avaliação, tá? Então, o que que eu posso pedir de avaliação? Tá? Eu não coloquei ainda aqui a data dessas avaliações, porque não vai ser um dia específico, tá? Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu vou colocar lá no Moodle, eu vou colocar até o dia tal, vocês têm que me entregar tantas resenhas, né, tantos resumos de artigos. Eu vou dizer assim, leiam, escolham 2 artigos aqui, façam uma resenha para mim e me mandem. Anexem lá um PDF lá no Moodle e eu vou fazer essa avaliação. Pode ser resenha de artigo, pode ser resenha de vídeo, pode ser que seja resultado de uma atividade feita em sala de aula, tá? Mas o que importa é que a primeira vai ser basicamente apoiada nessa ideia de resenhas, tá? Fazer algum relatóriozinho do que você leu ou do que você fez, tá? E não vai ter um dia específico, vai ter um prazo limite. Até dia tal, me manda, ok? Então, vai ser basicamente isso. E a segunda vai, né?
essa VAI significa, né, verificação de aprendizagem escolar. Então, a gente sempre tem aqui 2 notas para compor a nota de vocês, né? A segunda vai ser o trabalho que vocês vão fazer. O que vai ser esse trabalho que vocês vão fazer? Vocês vão literalmente fazer uma pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa do início ao fim. Ah, é uma pesquisa que vai ser igual à pesquisa do IBGE? Não, claro que não. Mas vocês vão usar alguns conceitos de coisas que vocês viram aqui e fazer algum tipo de pesquisa, entrevistando pessoas, ou pegando opiniões, ou pegando dados, fazendo uma pequena análise disso, com coisas bem básicas que vocês vão estar aprendendo na disciplina de Introdução à Estatística e algumas coisas que eu posso ensinar aqui, e vão apresentar o resultado dessa pesquisa. Tá? Isso vai ser feito no formato pôster. Quem já foi aqui em eventos científicos sabe exatamente como é que é uma sessão pôster. Uma sessão pôster, quando você vai num evento científico, geralmente é um ambiente em que você tem trabalhos, né, colados, assim como se fossem cartazes, com um resumo desses trabalhos. E aí são vários, um do lado do outro, numa sala, num auditório, algum lugar assim, e você vai caminhando entre os trabalhos, e o dono do trabalho está lá do lado do pôster dele, né? Está lá parado. E aí você chega e olha e faz perguntas, né? Tipo, se você olhar para um pôster e olhar, me interessei, vai lá, lê o pôster, faz perguntas. Se não quer fazer pergunta, não pergunta, só lê. E fica essa dinâmica, assim, por 1 hora, 2 horas, você visitando os pôsteres, pegando informação, conhecendo pessoas, é mais ou menos essa a ideia. Que a gente sempre fazia isso de forma presencial até 2019. Desde o ano passado, a gente está fazendo essa sessão pôster de forma remota. Então, aquele vídeo que eu falei que está lá no YouTube, ele mostra exatamente como foi a dinâmica da sessão pôster realizada no ano passado, aqui quando eu lecionei essa disciplina. Tá? Vocês, ao longo do curso, quando chegar mais ou menos na metade, depois da primeira vai, vocês vão se dividir em grupos. Tá? Vai ter algumas regras para a formação desses grupos. Então, vão ser grupos grandes, assim, entre 5 e 10 pessoas cada grupo. Tá? E vocês vão dividir os trabalhos ali dentro e vão fazer esse pôster. O resultado final que vocês vão ter que me produzir é um pôster, né, que vai ser um arquivo PDF, não vai precisar imprimir, né? Vai ser um arquivo PDF em formato pôster e fazer uma apresentação do trabalho no último dia de aula, tá? Então, o principal dessa disciplina é esse, em termos de avaliação, é esse trabalho que eu vou ter. Mas não se preocupem com ele agora, tá? Vocês vão ter tempo, a gente vai fazer aulas só para tirar dúvidas dele. Então, essa primeira parte do curso eu falo mais coisas, e na segunda metade a gente começa a gastar muito tempo de sala de aula para ajudar vocês a fazer esse trabalho também. Então, vocês podem usar a aula também para evoluir nas discussões e nos trabalhos. Ok? Dúvidas sobre avaliação? Nenhuma dúvida? Tudo tranquilo, professor. Então, tá bom. E assim, obviamente, tá, essa disciplina é uma disciplina que é muito focada em participação. Tá? Se você participar, você vai até o final, vai bem, vai tirar uma nota boa. É só você participar. Tá? Então, não vai ter nada aqui, ninguém vai dizer, poxa, reprovei em seminário porque eu não consegui. Não. Tá? Se você reprovar aqui comigo é porque você não fez alguma atividade. Como eu disse, não vai tomar muito tempo essa primeira parte. E a segunda, se você não participar desse trabalho, você vai receber a nota 0 na segunda vai, certo? E aí eu vou ter que fazer uma avaliação com você adicional no final, como prova final, tá? Mas a ideia aqui, geralmente, né, todo mundo participa dessa segunda vai. E mesmo que você não faça a resenha aqui do começo e fique com uma nota baixa na primeira vai, depois eu peço para você fazer alguma coisa semelhante lá na frente, a sua nota final fica um pouco mais baixa, mas dá para recuperar, não tem nada aqui que seja difícil, tá bom? Então esse curso não é difícil, ele é só participativo. Tudo bem? Então assistam depois lá, tá? Aproveitem enquanto não começaram as provas, né? Deem uma olhada no vídeo lá que eu deixei e depois que começar as provas, vocês acabam esquecendo e ficam focando mais em estudar. Outra coisa, eu não sei se comentaram com vocês ontem, mas na página da ENSE tem algumas informações importantes sobre o curso, tem lá o manual do aluno. Vocês chegaram a receber o manual do aluno? Ou viram, alguém comentou que tinha o manual do aluno
na página Sim, de sim. O sim. outro Gustavo, ele passou lá pra gente na aula ontem. Beleza. Então, assim, leiam aquele documento, tá? Uma vez na vida, leiam aquele documento. Porque lá conta a história um pouco, né? Fala alguma coisa sobre a ENSE, fala sobre critério de avaliação, fala sobre como que você faz para se formar, você vê o encadeamento das disciplinas, você tem tudo ali dentro, tá? E na página da ENSE você encontra as informações de ementas, e outras coisas que você queira saber também que complementam as informações que estão no manual do aluno. Mas dê uma olhada, tá? Porque aí lá explica direitinho como é que é o processo de avaliação e das notas, como é que você faz para passar e como é que também compõe o seu CR, né, o seu coeficiente de rendimento. E eu lembro assim que o que você faz aqui na graduação, quando você tem notas boas, né, notas altas, você acaba tendo mais oportunidades, elas acabam aparecendo para você. Não só, não digo em termos profissionais, eu falo dentro mesmo, tá? A gente tem bolsas aqui dentro que tem limite de CR, que são exigências de órgãos externos, né? A gente também tem um prêmio excelência, né? Um diploma de excelência que você pode ter. Então, alunos que se formam com CR elevado, acima lá, tem as classificações, isso tem tudo lá no site da ENSE. Você recebe um título, é como se fosse um título, né? Como se fosse um diploma que você tem, que também abre muitas portas, que é como se dissesse que você teve uma excelência acadêmica. E isso a FRJ tem também, outras universidades têm. Então, é sempre bom você se preocupar um pouco com o seu CR, né? Não fica achando assim, passei, tá bom, né? Tenta estudar para aprender. E se você conseguir, né, manter um CR alto, vai abrir mais portas para vocês aqui na graduação. Então, tenham muito cuidado com as notas de vocês e não deixem para estudar só na prova final, tá? Bom, dito isso, feita essa introdução aqui, eu imagino que já devem ter dito para vocês o que é estatística. Eu imagino que a Daniela deve ter dito hoje para vocês o que é estatística. Ela falou isso para vocês? O que é estatística? Não sei, pode ser que tenha falado, outra pessoa pode ser que Sim, falou, né? Tá. Então, assim, tem algumas coisinhas aqui, essa minha primeira aula tem algumas coisinhas que até são um pouco parecidas, né, com o que a Daniela fala, justamente porque a disciplina dela é de introdução, então ela faz uma pincelada do curso como um todo, tá? Mas eu vou só colocar aqui, tá, esse slide sobre o que é estatística, pegando duas fontes para isso, tá? Existem várias fontes, né, para você encontrar o que é estatística, várias definições do que é estatística, mas aqui tem duas, né, uma do Wikipedia, tá, que já pode ser que tenha sido até atualizada, e uma da página da ENSE, tá, que foi tirada, isso aqui esteve uma vez na nossa página até recentemente. Então, como que você classificaria estatística? Algumas pessoas falam que estatística é ciência, estatística é método, vem aquela discussão até com a matemática, né? Matemática é ciência, né? Para muitas pessoas, né, matemática é filosofia, é arte, é linguagem, né? Tem uma série de discussões sobre isso. Mas estatística, em geral, tá? Apesar de se falar também, já falo sobre isso, tá, Pedro? Já falo sobre essa questão de intercâmbio. Apesar de a gente falar também da estatística, que tem uma parte de ciência que se estuda, em geral, a estatística é tratada como método, certo? O método da ciência. É o método que você usa para tirar conclusões ou para tomar ações quando você está diante de incerteza. Tá? Então, os livros mais tradicionais de estatística, né, vão dizer que estatística envolve, aí coloca vários métodos, aí você vai ver coisas desse tipo. Planejamento de um experimento, a, a coleta de dados, né, a inferência, que é você pegar as informações dos dados e tentar fazer afirmações sobre o todo, né, sobre a população inteira, o processamento, tá? A disseminação, a análise, tudo que envolve extrair informação de números ou de dados ou de objetos seria um método estatístico. Tá? Mas, de uma forma mais geral, eu acredito que uma definição mais moderna sobre estatística, né, seria essa daqui, que está aqui embaixo. Embaixo não, que está no finalzinho da parte aqui da ENSE. Né? Tem por objetivo, a estatística tem por objetivo fornecer métodos e técnicas
para lidarmos racionalmente com situações sujeitas à incerteza. Então, é mais ou menos isso. No dia a dia, você vai lidar com situações em que você tem que tomar uma decisão diante de incerteza, né? Tomo certo medicamento, não tomo medicamento? Será que eu invisto meu dinheiro numa ação ou não invisto meu dinheiro nessa ação? Várias coisas, né? Você usa o fertilizante A ou usa o fertilizante B para aumentar a produção de trigo, tá? Várias e várias situações em que você tem incerteza, tá? A estatística fornece métodos para você tomar uma decisão, tá? E mais recentemente, né, a gente começou a ter dentro da estatística também uma parte muito forte de visualização, tá? Então, essa definição aqui que fala da Wikipedia fala de apresentação de dados, tá? Então, aqui a estatística, né, é o braço, o ramo da matemática que lida com a coleta de dados, a organização, a análise, a interpretação e a apresentação de dados. Tem uma parte muito forte hoje em dia de visualização de dados, muito também ligado a esse processo, né, que a gente está observando de surgir os cientistas de dados, né, e tirar a informação dos dados e apresentar de uma forma que todo mundo consiga entender ou extrair, fazer gráficos interessantes, é uma área que cresceu muito, tá? E também ela está sendo destacada quando você vai definir estatística. Antigamente era muito só fazer inferências, as pessoas falavam assim, fazer inferência e resumos numéricos, mas agora a parte de visualização tem aumentado bastante, tá? E também com o Big Data, né, com as informações explodindo em tudo que é lugar, uma parte também de organização de dados tem aumentado consideravelmente. Então, aqui tem entrado muito o pessoal da computação também, porque o estatístico em geral não se preocupava tanto no passado com a quantidade de informações que ele trabalhava, né? Por exemplo, eu quero calcular uma média. O que você faz? Eu sei calcular a média. Mas se eu der para você uma base de dados gigantesca, monstruosa, que quando você vai abrir lá o Excel, você vai abrir um software, você não consegue nem abrir a base de dados de tão grande que ela é, não sei quantos terabytes, calcula a média. Você sabe o que tem que ser feito, mas você não consegue por um problema de hardware, por um problema de tratamento do dado. Antes de você fazer estatística, você não consegue nem pegar o dado, nem olhar para o dado. Então, tem tido toda uma parte que tem evoluído, né? Que o pessoal da computação é muito forte nisso. Em geral, eles são bem melhores que os estatísticos para fazer essas coisas, tá? Que é essa organização e o tratamento de dados, tá? Com o Big Data, com a internet das coisas que estão vindo aí, a gente tem muitos dados que não são estruturados, né? Dados que vêm, você consegue acessar às vezes informações, elas não têm padrão nenhum. Você só sabe assim, ó, dados aqui da internet, você é dono de um site. Você consegue saber onde as pessoas clicaram, você consegue saber quanto tempo a pessoa ficou numa página, se ela subiu, se ela desceu, é um monte de informações soltas, desorganizadas, e você não consegue arrumar esses dados e olhar. Você tem uma certa dificuldade. Então, a parte de organização é muito importante. Tá? Tão importante quanto o próprio método estatístico de análise. E aí é nisso aí que o estatístico fica disputando, tá? Com o pessoal da computação. O ideal para você trabalhar com esse tipo de coisa é você ser, né, um cara que manja de tudo. Né? Se você for um cara que manja de computação e que manja de estatística, você vai se dar muito bem nessa área. Tá? Se você for um cara mais forte na computação, com algum conhecimento de estatística, você também consegue entrar nessa área. Se você for um cara da estatística, algum conhecimento computacional, você também consegue entrar nessa área. Mas, obviamente, quanto mais você souber dessas duas, mais vai te tornar um cara, vamos dizer assim, interessante para o mercado de trabalho para trabalhar com análise de dados. Tá? Eu vou falar também um pouquinho aqui, tá, sobre software, tá, e programação. E já que eu vou falar disso, deixa eu só, vou até pular uma coisa aqui, deixa eu fazer uma coisinha aqui, mostrar, vou lá para frente, vou falar disso aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho de software, mas aí antes de eu falar isso, eu quero fazer uma pergunta. Como que vocês são em relação à programação?
Vocês gostam? A ideia de programar no computador é algo que parece interessante para vocês? Sim? Tá, isso é bom, tá? Vou dizer para vocês assim. Não tem como, infelizmente, isso é uma coisa importante, tá? Não tem como você ser um estatístico e não gostar ou não trabalhar com programação, certo? Alguém escreveu aí, parece legal, mas eu não tenho experiência com isso. Ok, você vai ter. Não tem como você sair da ENSE sem programar alguma coisa. Não tem como. Em geral, nossos alunos saem daqui sabendo programar e sabendo fazer muita coisa, tá? Programando. Mais que os professores, inclusive, tá? Assim, a gente fornece aqui também na ENSE muitos cursos, então tem muito mini curso que a gente oferece. Vão fazendo essas coisas que vão aparecendo, que vocês vão melhorando as habilidades de vocês, tá? Mas oficialmente, tá? Vocês vão aprender, vai ter o nivelamento de R somente no terceiro período, tá? Na disciplina de estatística computacional 1. Isso quer dizer que você não vai ver o R antes? Isso quer dizer que você não pode fazer coisas no R antes? Não, não quer dizer. Mas oficialmente o nivelamento é dado no terceiro período, tá? E depois você vai ter ele em todas as disciplinas dali para frente. Mas até o terceiro período, pode ser que aconteça de você chegar no terceiro período sem ter visto ainda o R direito. Mas do terceiro período isso não passa, certo? E aí uma coisa importante saber por que isso aqui mudou um pouco a história da estatística, tá? E aí eu vou comentar sobre como que foi comigo, tá? Eu, quando estava na graduação, tá? Era outra época, era muito diferente de como está hoje. Para vocês terem uma ideia, não existia o Google, né? Só isso aí não existia, pelo menos assim, conhecido, né? Então, só isso aí já acabou, já não tem mais comparação com o que vocês estão vivendo, né? Quando eu entrei na graduação, foi a primeira vez na minha vida que eu acessei a internet, foi quando eu entrei na graduação, tá? Porque eu não tinha computador em casa. Então, em 1997, eu entrei na graduação em estatística e tive contato com softwares de estatística e vi como é que funcionava o mundo da estatística. E sabe como é que ele funcionava? Era mais ou menos assim. Você aprendendo os conceitos de estatística na aula, tá? E você usava os softwares que existiam na época, tá? Eu já respondo essa pergunta, tá, José? Teve mais perguntas ali em cima, eu vou voltar para tentar responder elas, tá? E na minha graduação eu descobri que existiam grandes empresas que forneciam softwares, né? E as universidades tinham licenças desses softwares. Na estatística, o mais famoso de todos era o SAS, S-A-S, software mais famoso que fazia tudo de estatística, tá? Outro software que tinha SPSS, tá? Que é um software muito utilizado nas ciências sociais, que é um software de estatística, né? Ele é pacote estatístico para ciências sociais, só que é a sigla em inglês, né? Era muito utilizado. Então era Minitab, SAS, SPSS, existia também Stata, tá? Existia outro, como é que era? Até me deu um branco aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Mas os mais famosos, tá? Eram o SAS e o Minitab, tá? Ah, e outra coisa, existia também o S Plus, tá? S Plus também era muito conhecido. Só que para vocês terem uma ideia como é que funcionava na época, eu entrei na graduação, vocês imaginem em 1997, numa época em que você comprava pão, né, por 2 centavos na padaria, né? Hoje em dia eu não sei quanto é que está o pão, mas está muito mais do que 2 centavos. Naquela época, tá? Uma licença do SAS para você colocar no seu computador, sabe quanto que custava uma licença só? Uma só. R$ 14.000 naquela época. Tá? R$ 14.000 naquela, em 97. Imagine quanto que seria isso hoje. É muito mais do que o dobro. Tá? Era R$ 14.000. Era mais caro do que um carro. Certo? Muito mais caro do que um carro naquela época. E você não podia ficar fazendo cópia, não, tá? Porque quando você comprava o SAS, vinha uma placa que você tinha que colocar no seu computador, parafusada, certo? Ligada à placa-mãe lá do seu computador, e ele só funcionava no computador que tivesse aquela placa. Então, se você tentasse piratear, você teria que pegar, colocar em outro computador e teria que tirar a placa do seu para botar no dele,
Então não tinha como você fazer isso. O Minitab, o SPSS, existiam versões piratas dele, não tinha essa segurança toda, mas eram softwares também nessa faixa de R$ 8.000, R$ 5.000, eram coisas muito caras para uma licença. E tudo era feito lá dentro, tá? E o que eu pensava quando eu estava na graduação, né? Poxa, quando eu me formar, eu vou juntar dinheiro, né? Vou comprar um software desse, vou abrir minha empresa e vou viver desse software, como se eu fosse um usuário de software, certo? Alguém fez o software que faz a estatística, eu aprendi os métodos, eu usava o software para ganhar dinheiro. Essa era a minha meta de vida quando eu entrei na graduação, mas eu não sabia de nada, tá? Eu achava que eu sabia alguma coisa, mas eu não sabia de nada. Enquanto eu estava na graduação, né, surgiu o Google, né, surgiu o R, finalmente surgiu o R. E o que foi o R quando ele surgiu? Foi uma revolução. O R foi mais ou menos quando surgiu o Uber para o táxi, foi o que o R fez com o SAS e outros softwares de estatística. Tá? Basicamente, né, um grupo de pessoas criou esse software livre, tá? Um negócio de graça, qualquer pessoa podia escrever, qualquer pessoa podia programar, criar coisas novas. Uma interface simples, realmente não era bonitinha, não era aquela coisa point and click igual Excel, igual outros softwares que você vai no menu em cima. Não. Abriu uma tela de comando na sua frente, mas com os comandos todos funcionando. E, além disso, tá? O R, você conseguia ter uma rede de pessoas que usavam no mundo todo. A universidade abraçou o R. Então, todo mundo que estava fazendo, por exemplo, estou fazendo doutorado em estatística lá na Alemanha. O cara começou a usar o R. E tudo que ele programava, ele deixava público. E criava uma biblioteca dentro do R para qualquer pessoa do mundo inteiro baixar. E da noite para o dia, então, qualquer pessoa do mundo inteiro começou a ter um software que fazia estatística, que fazia tudo de estatística e fazia o que tinha de mais moderno na estatística. Porque para uma técnica nova entrar num software pago, não é fácil isso acontecer. Porque eles têm que ter uma equipe que vai estudar para ver se aquela função funciona, vão fazer testes, vão ver se dá para liberar aquilo para o cliente, vão ver quanto que vai custar. Tem todo um projeto para fazer isso. No R, não. No R, o pesquisador lá da Alemanha botou, você confiava por sua conta e risco. Ah, se o cara programou errado, azar é seu. Mas, em geral, não acontecia isso. As coisas vinham muito boas, né? E outra coisa interessante foi que o R, né? Olha só, é uma curiosidade, o nome é R, né? Existia um software chamado S+, tá? É um S+, né? E esse S+, tinha também uma parte de linhas de comando com códigos. E o R pegou exatamente todos os comandos que funcionavam no S+, e eles automaticamente funcionavam no R. Então, se você tivesse qualquer coisa programada em S, você dava Ctrl+C, Ctrl+V, copiava e colava no R que funcionava, certo? Então, da noite para o dia, eu me vi diante de um software que eu percebi, caraca, boa parte do dinheiro que eu estava pensando em economizar na vida para abrir minha empresa, para trabalhar como estatístico, acabou, não preciso mais. Apareceu o R, certo? Então foi uma revolução que mudou os outros softwares. Isso barateou outros softwares. Isso fez com que os outros softwares criassem versões educacionais, versões mais baratas, fez eles terem uma certa abertura e começou uma disputa, né, no mercado. Mas dentro da estatística, tá, o R foi uma revolução e até hoje, né, o que eu diria para vocês assim? Ah, você quer ser estatístico, quer trabalhar com estatística? Você vai aprender R. É a primeira coisa, tá? O pessoal da computação que trabalha com data science, né, em geral usam mais o Python. Que o Python é uma linguagem tipo um R também para programação, né? Que faz tudo. Inclusive, em Python você pode rodar o R, certo? Tem muita coisa que você pode fazer em R e Python. Vocês vão ver ao longo da graduação que muitas vagas de emprego que vão aparecer vão falar assim: queremos um cientista de dados, ou queremos alguém formado em, ou estudando estatística, matemática, computação, vamos botar uma lista de coisas. Aí vai ter lá embaixo, né, conhecimentos necessários ou conhecimentos desejados. Geralmente vai ser assim. Se for um lugar para você trabalhar com coisas muito basiquinhas, vai dizer assim, saber mexer no Excel.
Aí você já sabe que você vai ser um planilheiro, vai ser um cara que faz contas ali, mas não vai fazer coisas muito avançadas de estatística. Agora, se a vaga falar que quer conhecimentos de R ou Python, você já sabe que vai ser uma vaga que vai exigir que você programe, certo? Em geral, as vagas são assim, as melhores vagas, inclusive, são assim. E costuma ser dessa forma. Qualquer lugar que queira contratar alguém que trabalhe que seja para trabalhar com data science, tá? Em geral vai pedir Python ou R. Estatísticos, em geral, vão ter uma maior familiaridade, vão ter mais. É mais fácil você trabalhar com R, porque você vai aprender muita coisa em R na graduação. Muita coisa pronta já tem em R. Quando o cara vem da computação, ele costuma vir muito no Python. Mas tanto um quanto o outro conseguem fazer qualquer coisa de data science. Tá? Em termos de programação, o Python é mais avançado do que o R. É uma linguagem de programação melhor que o R, em termos de programação. Mas em termos de bibliotecas e de quanto ela é usada entre a comunidade estatística, o R é mais usado. Então fica essa coisa. Mas eu digo para vocês, se vocês souberem trabalhar com uma das duas, já é mais do que suficiente para você se dar bem. Mas aqui na graduação da ENSE, você vai ter um foco em R. Alguns professores podem ensinar coisas em Python para vocês, vocês vão ter mini cursos de Python por fora, mas o principal é o R. Aí me perguntaram, SQL, vocês vão ter uma disciplina aqui de bases de dados. Tá? E lá vocês podem aprender alguma coisa relacionada a isso, pode aprender um pouco de SQL, a gente talvez ofereça cursos de verão, mini cursos sobre isso. Tudo isso é válido, certo? A SQL é mais para essa parte de organização, de fazer cruzamentos, né, de variáveis, de bases de dados. É uma coisa também que é um diferencial, você ter conhecimentos, né, de SQL no mercado. Mas o que eu digo é assim, para pessoas que vão trabalhar com esse data science que está explodindo hoje em dia, aí, é R e Python, o principal. Tá? Agora deixa eu ver aqui que algumas pessoas escreveram alguma coisa. Tem a pergunta do intercâmbio lá atrás que eu tenho que responder. Tá? Vamos usar, aqui do José Eduardo. Professor, durante o curso, em outras matérias, vamos usar só R ou Python, vamos também ter outros softwares. Vamos lá. Aqui na graduação, aqui na ENSE, a gente não paga a licença de Stata nem Minitab. Tá? Pode ser que você tenha algum contato com o SAS. Por quê? Porque o IBGE usa dois softwares basicamente. O IBGE, no passado, usava o SAS, porque o SAS era o único software que conseguia rodar o censo, porque o censo é uma pesquisa, né, que envolve uma quantidade massiva de dados e exige um processamento que não é qualquer computadorzinho que faz, né? E então o IBGE usava muito o SAS, mas depois o IBGE já fez toda a análise do censo no R. Já tem, dá para fazer das duas formas. E aí a gente tem dentro do IBGE licenças do SAS. E o SAS também tem licença educacional. Você pode ter uma versão do SAS que é educacional, tem alguns limites, mas você consegue ter. Mas o mais provável é que você veja R e pode ser que você veja alguma coisinha de Python em algum lugar, nos minicursos, ou algum professor que queira mostrar alguma coisa no Python. E no SAS pode ser que também tenha alguma coisa em algumas disciplinas que envolvem mais pesquisas de IBGE, alguma coisa assim. Tá? Mas é basicamente R, certo? O R aqui na ENSE, e na maior parte das graduações de estatística do Brasil, é o R que domina. E já é assim desde o ano 2000, 2002, mais ou menos por aí o R já tomou conta, assim como o Google tomou conta, né, da internet. Antigamente a gente fazia a busca do KD, do Alta Vista, né? Você procurava as coisas, quando apareceu o Google, acabou. Ninguém mais fazia a busca em lugar nenhum sem ser no Google. A mesma coisa aconteceu na estatística com o R, tá? Mas não fique ansioso, se você quiser já ir aprendendo, hoje em dia tem milhares de manuais, de tutoriais sobre R na internet, tá? Inclusive a versão do R que é mais utilizada não é nem o R, é outro software chamado RStudio, que é como se fosse uma plataforma que usa o R por trás, mas ela é mais amigável, ela dá mais algumas ferramentas para vocês para trabalhar em cima, mas é R. Os comandos que você roda no R rodam lá nesse RStudio. É só uma interface diferente, mas é basicamente R. Ok? Respondido aqui sobre programação? Então, assim, se você falar para mim, não gosta de programar,
existe uma chance, assim, de você ter que programar de forma forçada, certo? Vai acontecer. E é para o seu bem, certo? Não tem como hoje em dia você fazer análise de dado usando Excel ou usando calculadora, tá? Você vai usar calculadora numa prova, por questões, né, do processo avaliativo aqui, mas não no mundo real, né? Eu, quando estava na graduação, eu sempre andava com uma calculadora na minha bolsa, na minha pasta lá. Agora, e eu tô vendo que o Pedro Godinho saiu da reunião, ele que perguntou sobre intercâmbio. Eu vou ver se ele volta. Mas se ele não voltar, eu respondo depois. Ele pode ver o vídeo também, né? Mas eu já respondo. Alguma pergunta sobre o R? Eu posso mostrar para vocês. Vou mostrar o R cru para vocês, tá? O R cru é isso aqui, ó. Olha só como é que ele abre. Não é nem um pouco bonito, tá? É isso aqui, ó. Padronização Internacional do Ensino de Estatística? Não sei te dizer isso, tá? Não vou saber te responder sobre padronização internacional. Não sei como anda, mas a gente nunca seguimos uma certa padronização. A gente sabe que a gente não está desalinhado assim, né? Existem artigos, trabalhos feitos por universidades que comentam sobre como que deve ser o ensino de estatística em vários níveis, né? Mas não temos essa padronização e eu também não sou especialista nisso para poder responder para você, tá bom, Jean? Deixa eu mostrar rapidamente aqui, só assim a tela inicial aqui do R, tá? Só assim, é isso aqui que abre, tá? Abre com esses comentários aqui, e aí ele serve como calculadora, né? Se você botar aqui, ó, 5, deixa eu aumentar a letra aqui para vocês enxergarem. Vou botar uma letrinha maior aqui. Deixa eu botar aqui, deixa eu limpar essa tela aqui. Pronto. Se eu botar aqui, né, 5 mais 5 e dar Enter, ele faz para mim, tá? Mas ele não serve, obviamente, só para isso, né? Ele calcula médias, ele tem funções prontas. Você quer calcular uma média, você sabe que usa o comando min, tá? E aí é média em inglês, você já sabe que é para fazer uma média. Se você quer fazer um gráfico de frequências, um histograma, tem um comando aqui, ó, ist, de histograma, você faz aqui. E ele funciona como programação. Você pode usar aqui um for, né? Para for, né? E variando de 1, assim por diante. Você pode fazer aqui e variando de 1 a 10, plot alguma coisa. Sei lá, você consegue fazer ó, if, else, for, while, coisas relacionadas à programação você tem aqui. Não precisa ficar definindo objetos, como você faz em outras linguagens de programação. Então, aqui no R, se eu quiser fazer assim, por exemplo, né? O objeto X vai receber, vou botar aqui, ó, o objeto X recebe o número 5. Pronto, ele já sabe que dentro do objeto X está o número 5. Mas se eu quiser mudar, eu quero que o objeto X receba a palavra casa. Agora, dentro do X está escrito casa. Tá? Ele é muito assim, ele tem essas facilidades que acabam fazendo com que ele não seja tão otimizado do ponto de vista computacional, mas do ponto de vista para programação é muito amigável, é gostoso trabalhar e programar no R. Eu acho assim mais amigável você aprender programação aqui do que você aprender numa linguagem C, você aprender em outra linguagem, tá? Mas vocês vão aprender aqui na graduação, no segundo período, ou alguma outra linguagem, até linguagens antigas, pode ser que vocês aprendam Pascal, C, alguma coisa antiga. Por quê? Não é porque você tem que programar nessa linguagem, mas é porque se você aprender a programar em R primeiro, depois você pode ter alguma dificuldade caso você queira aprender uma linguagem um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Então, algumas coisas mais básicas como x recebe um valor inteiro. Aí depois você joga um valor inteiro dentro do x, definir os objetos, sabe? Coisas assim, é bom você aprender. Então, vai ter uma disciplina de programação no segundo período, que vai dar uma nivelada em termos de programação, vocês entenderem o que é um pseudocódigo, entender como que funciona o for, o if, o while, coisas do tipo, tá? E depois é tudo no R. E os comandos no R vão ser muito fáceis, tá? Mas a gente acha mais fácil ensinar o geral e depois vocês fazerem o R que é aplicado do que aprender o R e depois mais tarde aprender o geral, tá? Mais por isso.
Quem aprendeu Pascal e C não vai ter dificuldade nenhuma com a disciplina de programação, já pode ir direto para o R. Tá? Algoritmos, então, na disciplina de programação, vocês vão ter que fazer alguma coisa de algoritmo lá. Tá? Mas ao longo do curso tem muita coisa de estatística, né, que envolve o uso de algoritmos, muitos algoritmos. Então vocês vão usar no R muita coisa. Tá? E agora, o código em si é no segundo. Em relação à programação no primeiro semestre, antigamente a gente tinha programação no primeiro semestre, só que a gente achou que estava um pouco pesado o primeiro semestre para os alunos e a gente também tinha algumas dificuldades técnicas, né? Não técnica, de logística, tá? Porque vocês são muitos alunos quando vocês entram aqui, né? Então, assim, a gente tem um laboratório grande na ENSE que tem acho que tem uns 70 laptops. Não sei como é que está agora com a pandemia, mas era um laboratório grande. E um laboratório menor que tem mais ou menos uns 35 laptops e uns mini laboratórios, tá? Então, às vezes é um pouco difícil você colocar os calouros lá na aula, porque tinha demanda de outros períodos da graduação para usar. Tinha uma questão de logística, a gente acabou colocando no segundo período por questão de logística, tá? Então, vocês não vão ser cobrados nada de computação no primeiro período, tá? Mas isso não impede que vocês acabem vendo alguma coisa em alguma disciplina, que alguém mostre alguma coisa para vocês envolvendo programação, mas oficialmente não, tá? Não tem a programação no primeiro semestre da graduação, tá? Antigamente tinha, mas agora não tem mais. Ok? Eu não sei se quem me perguntou de intercâmbio está aqui, tá? Mas deixa eu aproveitar e responder logo, senão eu vou acabar esquecendo, tá? Ah, você está aí? Que bom. O que acontece, tá? A gente já teve uma época no passado, tá? A gente estava dentro do Ciência Sem Fronteira, que foi a época que a gente conseguiu mandar mais pessoas, né, para fora, para um programa do governo. Mas nós somos uma instituição muito pequena. Então, assim, a gente não tem atualmente nenhum convênio firmado com alguma universidade, com algum lugar fora que faça esse intercâmbio, tá? Então, a última vez que a gente mandou algum aluno para fora aqui foi em 2016, não me engano, 2015, 2016, e desde então a gente viveu uma crise, né? Tanto financeira, né? De governo, enfim, a gente começou a ter alguns recursos limitados aqui e, e algumas coisas ficaram mais difíceis. O próprio programa do Ciência Sem Fronteira também acabou no país, né? E acho que ele foi o maior programa assim de intercâmbio que teve em nível de graduação no país. Mas ele agora tá fora. E com essa coisa de Covid e tudo mais, a gente não tem assim nenhuma perspectiva. A gente sabe de alunos que conseguiram ir para fora, mas geralmente são iniciativas individuais, certo? Aparecem às vezes bolsas, aparecem projetos oferecendo, a gente até divulga entre os alunos, mas não tem nada institucional. Não tem nada que a ENSE vai pegar você e colocar você lá fora. Isso não tem. A gente até pode divulgar para você, ó, apareceu uma oportunidade, bolsas, sei lá, na França, você pode se inscrever, participa do processo seletivo e vai. Se você for, a gente facilita algumas coisas para você aqui. Você vira um aluno em intercâmbio, então você tem um trancamento enquanto você estiver fora. Se você fizer matérias lá fora, a gente pode aproveitar elas aqui. Tem uma série de coisas que dá para ser feito, mas não tem esse convênio institucional, tá? Mas assim, de novo, tá? Como eu te disse, tem tempo que não acontece por causa de questões financeiras, né, também. Uma coisa que a INSE tem muito e que já a última vez que aconteceu foi em 2018, também por questões financeiras. Desde 2019 para cá, a gente está passando por uma contenção de gastos muito grande, tá? Desde 2019. Mas até 2018 era muito normal aqui na ENSE a gente mandar aluno para congresso, tá? Então, vou dar um exemplo. Em 2017, tá? Nessa disciplina aqui, teve um grupo de alunos, que foi um grupo que tinha 5 ou 6 alunos. Eles fizeram um trabalho muito legal nessa disciplina de seminário. Tá? E tinha um congresso de estatística que aconteceu em Minas Gerais, tá? Que é o Encontro Mineiro de Estatística. A gente conseguiu dar um auxílio, não pagou a viagem toda, mas nós demos um auxílio financeiro e esse grupo de alunos foi apresentar o trabalho no congresso. Ele mandou o trabalho para o congresso, foi aceito,
e aí, como o trabalho foi aceito, eles pediram uma ajuda financeira da ENSE e a gente deu. Então, é muito comum aqui na ENSE a gente patrocinar. A gente já levou aluno para outro estado, já pagamos passagem aérea de alunos para ir para outros estados. Eu já fui com vários alunos em vários congressos, a gente já fretou ônibus para ir para congresso, tá? Mas, como eu disse para vocês, até 2018 estava acontecendo, tá? Quer dizer que não vai mais acontecer? Não. Mas é que a gente está vivendo um período, agora recente, de realmente muita contenção de gastos. Mas a gente sempre teve a verba alocada para isso. Então, é nossa tradição fazer isso. Então, a gente sempre incentiva os alunos quando fazerem um trabalho, fez um trabalho legal numa disciplina, tem potencial, submete para um congresso de estatística. Eu vou comentar com vocês em algum momento nessa disciplina sobre congressos que existem de estatística no Brasil, importantes, né? Estão todos suspensos por causa do Covid, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Mas pré-Covid, até 2019, início de 2020, os congressos todos estavam acontecendo e eles têm uma periodicidade. E ir num congresso é uma coisa que abre muito a sua mente. A gente tem vários alunos que foram em congressos e mudaram a vida. Vocês vão ver isso quando eles. Eu vou chamar pessoas para falar aqui, elas vão comentar isso com vocês, sobre congressos também. Tá? Deixa eu ver, alguém perguntou alguma coisa aqui. O quanto de contato vamos ter com inferência causal? Vamos lá, né? Você vai aprender durante a graduação, tá? Tudo que der para você aprender sobre inferência. Tá? Isso é do core da estatística aprender isso, certo? Só que você só vai começar a se aprofundar em inferência lá no quarto período. Tá? Por quê? Porque a inferência é baseada na probabilidade e a probabilidade é baseada no cálculo. Então você precisa chegar lá. Mas eu digo assim, eu não vou saber exatamente tudo que você vai ver em relação a algum ponto específico que você está falando, de inferência causal, mas eu digo para você que métodos de inferência, tá, que você vai ter aqui, tudo que se estuda numa graduação de estatística, em termos de método de inferência, que a gente consegue lecionar com o conhecimento que vocês têm de base que a gente dá numa graduação, você vai ter. A gente tem muitas disciplinas eletivas aqui, então tem disciplinas de tópicos especiais, vocês podem pedir também, tá? Se vocês quiserem algum conhecimento, alguma coisa, uma disciplina que não tem na graduação, vocês podem se juntar e perguntar, teria como oferecer uma disciplina disso? A gente pode oferecer disciplinas que são com o nome de tópicos especiais, tá? E essas disciplinas abordam conteúdos que não necessariamente estão na nossa grade curricular, tá? Então, eu não vou conseguir te responder tudo agora aqui, tá? A gente pode conversar um pouco depois sobre isso, mas a inferência mesmo só vai começar lá para o quarto período. Aqui você vai ter introdução à estatística, uma pincelada de como é que você encontra um tamanho de amostra, como é que faz uma margem de erro, coisas mais simplesinhas assim, e depois, ao longo do curso, você vai se aprofundando. Ok? Estágio, né? Estágio é uma coisa importante. Convênios de estágio. A gente não tem aqui na ENSE estágio obrigatório, tá? Você faz o estágio se você quiser. Qual é a vantagem de fazer estágio? Muitas, né? Você tem muitas vantagens. Primeira coisa, para se formar, você precisa, além de fazer disciplina, você tem que fazer atividades complementares. O que são atividades complementares? Fazer minicurso, apresentar trabalho, assistir palestra, fazer outras atividades acadêmicas que não são necessariamente assistir aula. Ser monitor de disciplina, participar de um projeto de iniciação científica, participar de um projeto de pesquisa como professor, e uma das coisas mais fáceis de dar para você horas complementares é fazer um estágio. Se você fizer um estágio, você consegue aproveitar essas horas também como atividades complementares. Vocês têm no manual do aluno uma tabelinha que fala quantas horas vocês podem usar de cada atividade, e estágio é uma delas, tá? A gente tem aqui na ENSE, em média, umas 35 empresas cadastradas e conveniadas com a ENSE para estágio. O que significa uma empresa conveniada para estágio? Tá? Como é que era, por exemplo, na minha graduação? Né? Na minha graduação, eu tinha estágio obrigatório, mas funcionava assim, eu chegava lá
no sexto período da graduação, eu tinha que arrumar um estágio. Eu ia lá no CIE, eu ia em algum lugar lá, arrumava um estágio, levava lá, tinha um professor que assinava, ok, certo? Agora, se eu estava fazendo estatística, se eu não estava fazendo estatística, se a empresa me explorava, se botava eu para trabalhar 10 horas por dia, não tinha nada, ninguém sabia, certo? O que a ENSE faz? A gente criou algumas regras aqui. Então, se você quiser estagiar, a gente não quer mandar nossos alunos para fazer estágio para ser explorado, certo? A gente quer que os alunos vão para lugares que gerem um certo aprendizado. Se você quer trabalhar num lugar para não fazer estatística, você pode arrumar um emprego. Nada te impede de arrumar um emprego e estudar na ENSE à noite, certo? Você pode fazer isso. Mas se você quiser estágio, para valer como estágio, com todas as benesses, vamos dizer assim, que um estágio tem, né, a quantidade de horas, né, o aprendizado, contar como atividade complementar, e tem até coisas trabalhistas hoje em dia, né, que envolvem estágio. Se você quiser ter isso tudo, você vai ter que seguir essas regras. E que regras são essas? Você tem que estar mais ou menos ali pelo quarto período. Tem uma regrinha, tá, para isso. Vocês podem ler no manual do aluno também, mas tem a regra, vocês têm que ter feito a disciplina de inferência estatística e está, no mínimo, ter feito também uma disciplina de R, que é aquela de estatística computacional 1. Porque a gente quer que você vá para o mercado para trabalhar com estatística, certo? Não só para trabalhar. Para trabalhar você pode conseguir. E aí, para isso, o que acontece? Uma empresa, quando você vai conseguir um estágio, tem empresas que já têm um convênio celebrado com o IBGE. Então, essas empresas já submeteram à Procuradoria do IBGE um contrato. Eles já disseram como que eles vão usar os alunos, como que eles funcionam. São empresas sérias, são empresas que vão te pagar, não vão ficar te devendo. Já tem todo um negócio firmado. Você arrumou um estágio numa empresa dessas, a burocracia é muito rápida. Você chega lá na secretaria da ENSE, né? Agora está tudo remoto, mas antigamente você chegaria na secretaria, falaria a empresa que você está entrando, a empresa vai te dar um papel, rapidamente você está nesse estágio. Agora, se você arrumar um estágio numa empresa que não é conveniada, aí vai passar por um processo burocrático que costuma ter, em média, 1 mês de duração, esse processo. Tá? Não, eu já respondo, tá, João Pedro? Essa pergunta só respondendo a Jéssica aqui primeiro. Então vai ser mais ou menos assim: uma empresa nova aí quer te contratar. Ela vai te dar um papel dizendo que você passou num processo seletivo, querendo te contratar, vai querer fazer um contrato. Você vai chegar na ENSE e vai avisar: ó, a empresa tal, quero estagiar na empresa tal. Aí essa empresa vai começar uma comunicação com a ENSE e a ENSE vai exigir dessa empresa alguns documentos que vão passar pela Procuradoria do IBGE, o IBGE vai analisar, vai dizer se está ok ou não, vai aprovar o convênio. Estando aprovado o convênio, se outro aluno quiser estagiar nessa empresa, com ele vai ser muito rápido, certo? Mas se você estiver estagiando pela primeira vez numa empresa não conveniada, tem uma burocracia. Tá? Infelizmente, pode acontecer de você, às vezes, até perder uma vaga, tá? Pode acontecer. É uma coisa que a gente faz para proteger os alunos, mas que às vezes pode acontecer. Você está numa disputa e você passou, mas aí você vai ter que passar por um processo burocrático de 1 mês. E o concorrente seu pode trabalhar amanhã, porque a universidade que ele trabalha não cobra nada, certo? Pode ser que ele pegue essa vaga de você. Mas, de novo, isso é o tipo de coisa que a gente faz para proteger os alunos. E nessas 35 empresas conveniadas, tem empresas de tudo que é tipo. Por exemplo, tem o BNDES da vida, tá? Tem a FGV, tem, sei lá, tem várias empresas, tá? Tem seguradoras, são empresas que costumam contratar estatísticos. Então, quando vocês estiverem chegando lá perto do sexto período, vocês vão vendo os alunos que estão se formando, os alunos que estão trocando de estágio. Às vezes as vagas de estágio vai passando quase que um rodízio, né? Então, um aluno sai, o outro pega. Quando você estiver saindo, você indica um amigo seu, ele pega, também acontece, né? Tem os processos seletivos que vocês vão fazer com outras pessoas de outras graduações, de outros lugares, em outras empresas. Tem de tudo, tá? Mas a gente tem aí, se não me engano, também está lá, não está no projeto pedagógico, acho que a gente está nesse momento com entre 35 e 38 empresas que já estão conveniadas com a ENSE. Esse número varia, tá? Entre 30 e 40, em média, costuma ser o número de empresas, e dá uma grande variedade de trabalhos. Não é tudo concentrado em data science nem big data, não, tá? Como eu disse, tem seguradoras,
tem empresas que às vezes até são conveniadas, mas você trabalha com coisas de marketing, tem coisas de finanças, é bem variado, tá? E, de novo, não quer dizer que você vai ter que estagiar numa dessas, tá? Vocês podem conseguir em outros lugares, só tem esse trâmite burocrático, né? E se a empresa não passar nesse trâmite burocrático, é porque tem alguma coisa que a Procuradoria do IBGE considerou que não é boa ou que não atende a algum requisito, e aí não vai aprovar. Mas não é muito comum isso acontecer, não. A questão mais é o trâmite burocrático mesmo. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que ficou. Rola durante o estágio ser efetivado? Ó, isso aí de horas trabalhadas ser contabilizadas no estágio vai depender da empresa que... Ah, não, você fala de contabilizar na ENSE? Não. Se você deixou de ser estagiário e assinou carteira como profissional contratado lá, não é mais estágio, não conta isso para atividade complementar. Tá? É só estágio realmente que conta. Agora, muitas pessoas pegam estágio no final da graduação justamente para tentar ser efetivado, né? Porque boa parte das contratações que são feitas primeiro com o aluno sendo estagiário, e depois a pessoa acaba sendo efetivada na empresa. Tem muitos casos, a gente vê de tudo, tá? E tem alguns lugares que contratam muitos estatísticos, né? Então a FGV também é um lugar que sempre vai ter alguém lá, sempre vai ter alguém da ENSE na FGV, sempre. Ou contratado ou estagiando, sempre tem, tá? Tem muitas empresas, tá bom? E antigamente a gente tinha um mural lá na ENSE, na frente do elevador, que apareciam essas oportunidades, mas agora tá tudo remoto, né? Então vocês têm uma gerência que cuida disso aqui na ENSE, que deve ter falado com vocês ontem, que está com a Sandra Canton, que é a gerência de orientação pedagógica e profissional, que pode ajudar vocês a tirar dúvidas sobre estágio, oportunidade de estágio e outras questões ligadas à graduação. Ok? Deixa eu fechar esse R aqui. Eu vou deixar para falar de outras coisas aqui na próxima aula. E acredito que no dia 18 a gente já vai ter o primeiro convidado aqui, tá? Então, semana que vem temos uma aula aqui, a gente vai conversar sobre aplicações de estatística e tal. E na outra semana já teremos o primeiro convidado vindo aqui para contar a experiência. Tá bom? Eu não vou, então, avançar aqui em aplicações, eu quero deixar esses minutos finais aqui. Se alguém quer tirar alguma dúvida, eu vou deixar de projetar aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Espero que eu não tenha deixado passar nenhuma pergunta. Se eu deixei, me lembrem, tá? Porque o chat aqui lotou. Eu posso ter deixado passar. Mas é isso, tá? Perguntas assim, como eu disse, sobre mim, vai ter um momento lá na frente que eu vou contar um pouco da minha história, tá? Eu vou ser um convidado de vocês, tá? Eu sou um deles. Mas isso fica mais para frente. Vocês podem tirar dúvidas, quaisquer que vocês tiverem, e coisas sobre a ENSE também. Empresa júnior, não temos empresa júnior, tá? A gente já teve alguns projetos de empresa júnior, mas como nós somos muito pequenos, né, e acaba que a empresa júnior tem que ter um certo engajamento, vamos dizer assim, né? Então a gente já conseguiu épocas, teve 3 épocas aqui desde que eu entrei na ENSE, que quase saiu uma empresa júnior, tá? Saíram 3 projetos, mas as próprias pessoas que estavam nos projetos acabaram desistindo. É muito difícil você criar uma empresa júnior. Depois que ela já está funcionando, você até consegue manter ela um pouco mais fácil, mas a criação é um pouco mais difícil. Então a gente nunca criou essa massa aqui de alunos assim com esse interesse. A gente tem um CA, um centro acadêmico, que é bastante atuante, mas ele não era muito atuante no passado, tem mais ou menos assim uns 10 anos que o CA ficou muito atuante e ele participa de todas as reuniões colegiadas aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questão, vocês podem levar para o CA. Eles devem conversar com vocês em algum momento. Se já não conversaram ontem, eles devem procurar vocês, o pessoal do CA. E então, ideias sobre isso, vocês podem tentar conversar com eles também. E já saíram, como eu disse, projeto. Eu já li projeto de empresa júnior, mas nunca saiu do papel, certo? Então, na ENSE nós
Não temos. Tem uma questão física também, que para você ter uma empresa júnior, você tem que ter um espaço dentro da instituição para isso. E a ENSE, fisicamente falando, é um prédio pequeno. A gente tem lá uma área do CA, mas é um pouco difícil até de você ter esse espaço físico lá dentro para trabalhar. Mas já existiram projetos. Tá bom, Alice? Deixa eu ver, alguém perguntou aqui, queria saber sobre o tópico de visualização de dados. Como isso é abordado? Em que parte do curso, ferramenta? Tá. Essa parte de visualização, a gente não tem uma disciplina específica de visualização. Mas, numa matéria de introdução à estatística, vocês vão aprender um pouquinho sobre gráficos, né? Quando vocês estiverem fazendo estatística computacional, vocês vão aprender outros gráficos. Então, acaba que isso está meio que difundido ao longo do curso, mas a gente não tem uma disciplina específica de visualização de dados. Ela vai aparecer das mais variadas formas ao longo do curso, tá? Mas não tem, assim, uma disciplina com um resumo disso, a menos que a gente faça um mini curso um dia sobre isso. Como eu disse, vocês podem pedir também. Vocês podem falar, queria um mini curso de visualização de dados, dá para oferecer? A gente costuma ter mini cursos aqui no verão, geralmente, que contam horas como atividades complementares, e vocês podem ter alguma coisa nessa linha, tá? Tá, alguém perguntou, é possível que o ensino continue remoto? Essa pergunta é complexa, tá? É um pouco difícil, tá? Mas eu também não sei como vai ser a nossa rotina de vida nos próximos anos, pós-Covid, não sei quanto tempo ainda vai durar esse distanciamento, essa coisa toda. Acho que muita coisa vai mudar, e a gente, por exemplo, não tinha nenhuma disciplina que era remota, nenhuma, era 100% presencial. E nós considerávamos que era impossível até a gente fazer a aula remota, achávamos que era impossível. E nós fomos a primeira universidade do Rio de Janeiro a voltar ao ensino. Nós somos os primeiros. A gente está muito adiantado em relação ao FRJ, em relação ao UERJ, em relação à UF. Estamos muito na frente. Tá? Nós somos os primeiros a voltar e conseguimos transformar o ensino todo em remoto, totalmente remoto. Mas, obviamente, a gente teve perdas com isso, né? E tem muitas coisas que não são iguais quando você está no ensino remoto e no ensino presencial. Mas é possível que a gente venha a ter alguma coisa híbrida mais para frente, tá? Mas 100% remoto, a minha visão pessoal, eu acho difícil disso acontecer, talvez na tua geração, tá? Talvez na tua geração aqui, enquanto aluno da ENSE, isso aconteça por causa da pandemia. Vamos imaginar que a gente continue, eu espero que isso não aconteça, né? Por favor, eu espero que isso acabe semestre que vem, mas que essa pandemia desapareça, essa quarentena, isso tudo, né? Mas se acontecer no momento atual que a gente está vivendo, eu acho que você só vai conseguir fazer tudo remoto se for porque não deixarem a gente voltar para o presencial. Porque a tendência é voltar, certo? Mas, como eu disse, também acho que tem uma tendência de voltar com algumas disciplinas sendo oferecidas de forma online, já que a gente viu que funciona, a gente contratou plataformas, a gente criou toda uma forma nova de trabalhar remota. Então a gente pode aproveitar isso. Então é possível que você consiga minimizar a sua ida a ENSE, certo? Mas 100% remoto eu acho difícil, exceto por uma restrição pandêmica, tá? Mas é minha visão pessoal. Não sou eu que decido isso, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Se vocês não tiverem perguntas, eu vou parar por aqui e a gente. Ah, tá. Vou falar então rapidamente aqui uma pergunta que surgiu, mestrado, doutorado na ENS. E alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só para eu já adiantar aqui, além do mestrado, doutorado, alguém tem alguma outra pergunta? Que eu já abordo elas juntas. Não? Bom, vou responder então. A gente tem um mestrado e um doutorado na ENS que não são em estatística, certo? A gente tem um mestrado, a gente tem um programa de pós-graduação na ENS que a área dele, o título dele, na verdade, é População, Território e Estatísticas Públicas. Então, em que se baseia essa nossa pós-graduação que a gente tem aqui? Como a gente tem uma expertise específica ligada ao IBGE, a gente tem
professores, a gente tem projetos que envolvem muitas vezes dados que envolvem pesquisas do IBGE, tá? A gente consegue fazer aqui teses e dissertações muito ligadas à questão demográfica da população brasileira, a questão do espaço geográfico, do espaço aqui no Brasil, então questões ambientais, certo? Questões do uso do solo, tá? A gente tem uma área muito forte de geografia dentro do IBGE também, e as próprias estatísticas públicas, né? Muita coisa ligada à economia, muita coisa ligada à saúde pública, com dados que vêm, né, de órgãos públicos e muitos desses dados vindo do IBGE. E também, obviamente, como a gente é uma instituição que é de estatística, né, a gente tem uma expertise aqui dentro também de amostragem, de métodos de análise de dados. Então, a gente também, dentro do programa de pós-graduação, a gente tem 2 linhas de pesquisa. Tá? Uma linha de pesquisa é mais para tentar estudar essas questões demográficas, questões da população, do território e das condições de vida aqui no Brasil. Essa é uma linha mais aplicada em termos assim de estudos sociais, né? Alguma coisa de demografia, ciências sociais, economia, alguma coisa mais assim. Mas tem uma outra linha de pesquisa que é mais voltada para método. Então, é muito ligado assim, que métodos você desenvolve para fazer pesquisas desse tipo, certo? Então, é como se fosse um tipo de pesquisa metodológica, mas voltada para a população, território e estatísticas públicas. Então, costuma ter essa linha. Então, pessoas que são mais quantitativas, pessoas mais da estatística, da matemática, acabam, quando fazem pós-graduação aqui, fazem teses e dissertações mais quantitativas, com análises mais complexas de dados, propondo métodos, né? Métodos de pesquisa operacional, técnicas computacionais, algoritmos, né? E até modelos também, modelos estatísticos, para analisar dados e tirar conclusões que ajudem a entender as questões sociais, as questões das condições de vida aqui no Brasil, certo? E a outra linha de pesquisa é especificamente sobre esses estudos, mas não tão quantitativa, certo? Então, você pode abordar um mesmo tema, você pode abordar, por exemplo, educação, você pode abordar um tema, como é que anda a questão educacional nas escolas aqui do Rio de Janeiro, de acordo com o espaço geográfico. Aí você começa a estudar as questões da moradia, da qualidade de vida das pessoas, das famílias, como isso afeta o ensino. Você pode estudar algo assim. Você está numa linha mais de ciências sociais, mais de economia, mais de demografia. Mas se você também quiser usar um modelo que faz avaliação de escolas, né, e que tenta comparar a qualidade de ensino em diferentes escolas usando modelos estatísticos, você vai ter uma linha mais quantitativa, você vai estar na outra linha de pesquisa. Então, você consegue aqui dentro da ENSE, a gente tem entre os calouros da pós-graduação, desde cientistas sociais, desde sociólogos, geógrafos, historiadores, até matemáticos, estatísticos, engenheiros, você tem aqui fazendo, ela é muito interdisciplinar, tá? A nossa pós-graduação, mas não é uma pós-graduação em estatística. Você até pode fazer estatística nela, fazer coisas novas, aprender muito de estatística, mas é uma estatística aplicada, certo? Não é diferente de uma pós-graduação em estatística pura, como você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na UFRJ. Lá você tem mestrado e doutorado em estatística, aí é totalmente puro de estatística. Aqui é mais nesse sentido aplicado, uma estatística aplicada.